Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Bem-vindo aqui ao Pode Nutrir. Estamos aqui com o professor Vitor Hugo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Vitor, sou nutricionista, sou formado há 10 anos pela Universidade de Castelo Branco, sou mestre em Nutrição, Alimentação e Saúde pela UERJ e atualmente sou doutorando do Programa de Ciências e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer umas perguntas aqui para ele, nosso trabalho de bioética. A gente anotou umas perguntinhas aqui sobre bioética profissional e coisas de interesse. Professor, em relação à divulgação de resultados de pacientes, o que você acha sobre isso? Com divulgação de resultados, vocês falam em sentido de imagem antes e depois? Exatamente. Então, eu acho uma infração, e de fato né? Quando você tem uma conduta nutricional, essa conduta ela vai ser diferente para cada tipo de paciente. Cada um vai ter uma individualidade bioquímica, enfim, funcional, fisiológica, etc. Então, a conduta que você teve com o paciente que possa ter dado um resultado satisfatório, que você coloca como antes e depois, pode ser a mesma conduta que não vai dar certo com outro paciente, por exemplo. Então, isso pode configurar uma propaganda enganosa. Então, abre uma brecha sobre essa possibilidade de uma propaganda enganosa. Então, por essa razão, não é recomendado, não é permitido que a gente faça esse tipo de divulgação, mesmo com permissão do seu paciente. Também um pouco invasiva. Sim, você pode ter essa percepção de antes e depois quando é uma tratativa sua e seu paciente. Só vocês dois vão ter acesso a essa imagem e aí faz parte do combo de um atendimento onde ele percebe essa evolução por si só. E aí, por esse contexto, é permitido. O que você não pode é colocar aquilo como uma estratégia única e que você é capaz de promover tal mudança em todas as pessoas que você vai atender. Pessoa diferente, né? Você Exato. Tem a garantia. Sim. O que você acha de um profissional da nutrição não poder ter um patrocínio? Uma marca de suplemento? Marca de suplemento, alguma coisa assim relacionada à própria nutrição? Sim. Então, o primeiro ponto é que a gente sempre vai tratar como promoção de saúde. Então, você pode ter uma marca que pode ser favorita ou que pode te trazer algum tipo de benefício, mas não é interessante você se associar a uma única marca, porque existem outras tão boas quanto que você também pode usar como uma ferramenta de prescrição. Então, se você se associa a uma, é como se você estivesse vendendo a alma para essa marca. Você vai se prender a ela a todo tempo. E talvez essa marca ou determinado tipo de suplemento não seja o ideal para aquele paciente. E você acaba se limitando, né? A gente não pode deixar que essas marcas acabam servindo de impedimento para uma conduta sua que tem que ser livre, porque o objetivo é promover a saúde, não é promover marca. Você acha que o Código de Ética Profissional da nutrição, de alguma forma, limita o nutricionista em alguns empregos? Não, limitar não. A gente consegue exercer nossa profissão com tranquilidade. Esse código, geralmente, ele passa por modificações de tempos em tempos e o próprio conselho, ele estimula que os profissionais participem. E nem todos participam, né? E aí depois que o resultado sai, aí começam o questionamento e a necessidade do porquê não contribuiu. Mas todas essas modificações, essas infrações, têm um fundamento, têm um porquê. E justamente para não banalizar a nossa profissão, né? Para não virar bagunça. Então, eu acho ela mais no sentido de organização do que de impedimento. Ela sempre é periódica, assim? Isso, não sei te dizer de quanto tempo, mas esporadicamente ocorrem essas modificações. É sempre um chamado pelo conselho e você pode contribuir com algumas sugestões. Exato. Essa indústria da nutrição é uma coisa que está sempre mudando. Exato. A promoção da publicidade e da propaganda, como pode utilizar as redes sociais para o social fazer? Então, sorteio a gente também não tem essa viabilidade, porque você acaba servindo como um garoto ou garota propaganda de um determinado produto. Isso acontece bastante, tá? É algo que a gente vê de uma forma muito comum e quem comete esse tipo de infração, às vezes não faz por uma questão de vou fazer porque eu sei que tá errado, mas eu vou fazer mesmo assim, porque não sabe mesmo. É uma infração de uma falta de orientação, mas a gente sempre tem que tomar cuidado sobre esse tipo de prescrição ao sorteio. Tanto que quando você está numa conduta, né, num atendimento, e existe uma possibilidade de uma prescrição de uma marca específica, você não se prende a uma, você coloca 3 ou mais opções e aí o seu paciente ele vai decidir qual que para ele é mais viável financeiramente, na maioria das vezes, né? É bom tanto por essa questão de financeiramente, como também que Exato. todo remédio pode influenciar de uma maneira diferente cada pessoa. Uma situação bem parecida com a da divulgação do resultado. Isso, semelhante.
Em sua carreira como profissional da nutrição, já teve trabalhos que recusou por conta de não estar de acordo com o código de ética do nutricionista? Se sim, conte um pouco sobre isso. Sim, já teve situações que na verdade não foi uma recusa, que eu entrei imaginando que era uma coisa e depois se tornou outra. Então já cheguei a trabalhar num hospital da Zona Sul do Rio, um hospital público, obviamente não vou falar qual, e era uma empresa terceirizada que prestava serviço de alimentação coletiva, e as orientações que a gente tinha acabou o azeite, utiliza óleo de canola com orégano, ou o leite não vai ser suficiente para pediatria, então a gente adiciona mais água. Então você está ali promovendo saúde, né, e não está contribuindo, você se sente super mal. Então no primeiro momento você pensa, e aí, o que eu faço? Obviamente não fiz, né, não seguia esses paradigmas, aí foi nesse momento que eu imaginei que não era um caminho que eu queria seguir numa empresa que não fosse muito séria. Aí foi quando eu repensei, recalculei minha rota e voltei a estudar. E aí foi o caminho do mestrado que eu segui e caí aqui como docente, como professor. Já vi parecido também, trocarem o vidro do azeite, botar um azeite de marca inferior isso, um de marca superior e se apresentar o... Isso não é legal. E se você está numa supervisão e se deparar com uma situação dessa, você não pode ser permissivo. Você faz um juramento quando você E é dever do nutricionista mesmo, denunciar. Sim, você pode denunciar. Tanto que quando eu saí dessa empresa, eles perguntam por que você está saindo, como você pede a demissão, que foi o meu caso. Aí, obviamente, eu verbalizei tudo que eu tinha visto, mas eu sei que não deu em nada, que essas orientações partem mesmo em um patamar superior, obviamente. Você pode ir a melhor mesmo. Isso, você sabe se isso chega a infringir alguma coisa, por exemplo, de uma empresa que tenha um contrato de confidencialidade? Em que sentido? Como assim? Se eu quiser, nas próprias práticas deles, eu ver que tem alguma coisa que eu acho que não está correta e eu quero denunciar isso. Não, sim, é possível. Se está colocando em risco a vida de outras pessoas, é nosso dever, né? A gente está ali com o objetivo sempre de promoção da saúde. Se há algo errado que pode comprometer, a gente não pode ficar inerte a isso. É isso. Quer falar alguma coisa? Considerações finais? Acho que é importante que vocês entendam que o código de ética ele é mais um aliado do que um fator contra. Quando a gente toca nesse assunto, geralmente acontecem umas revoltas entre estudantes ou até mesmo profissionais, é bastante comum, mas é para entender que esse código ele existe para organizar, né, a nossa profissão, para não se deixar banalizar. É importante sempre a gente estar dando uma consultada, que vira e mexe alguma coisa, a gente esquece, a gente pode estar cometendo uma infração sem saber. Caso você perceba que está cometendo, é importante identificar e fazer um movimento contrário, né, e andar na linha, obviamente. Então é isso aí, muito obrigado, gente, e esse foi o Pod Nutri. Muito obrigada, professor. Tchau. Obrigado, professor. Tchau.